Então, ao estudar o livro Universo em Desencanto, sentia a vibração do livro. Oi? Mais perto ou mais longe? Não, tá bom. Mas eu digo assim, você vai começar tudo de novo. Você vai contar toda a história de novo, porque aquela parte não vai... Ah, tá. Começa tudo de novo. Tudo ok. Ok. Cultura racional, a cultura da racionalização dos povos. Como conheci cultura racional? Conheci a cultura racional através de uma irmã advogada e que me divulgou cultura racional. A princípio não me interessei muito e logo em seguida viajei para Portugal, onde passei 2 anos e meio. E numa noite clara, avistei acima de mim o céu totalmente claro, numa luz fosforescente. Não percebi objeto nenhum, mas foi uma claridade muito forte. Estava com um primo meu que presenciou a mesma coisa. De volta ao Brasil, me inteirei mais sobre cultura racional e comecei a estudar a cultura racional. Em pouco tempo, por motivos da própria natureza, perdi minha mãe. E isso causou um vazio muito grande e que foi preenchido pelo estudo de cultura racional. Então fui percebendo que toda a raça humana tem a chance de chegar numa evolução da glândula pineal, o desenvolvimento do raciocínio. Alguns chegam pelo amor, mas a maior parte chega pela dor. Eu cheguei pela dor. E hoje eu sei que desenvolvendo o raciocínio, pode-se aprender com o sofrimento dos outros, evitando aquele sofrimento que todos nós passamos por falta do conhecimento. Fui evoluindo na divulgação, de porta em porta, caravana parada, e mais à frente, como fazia caravana parada em vários lugares, na Sé, na Liberdade, na Barão. Então, aos poucos, fui desenvolvendo mais o raciocínio e houve a chance de eu trabalhar no Carandiru, fazendo palestras sobre cultura racional. Às sextas-feiras, eu para lá me dirigia, juntamente com a Marlene, uma outra estudante de cultura racional, onde divulgávamos cultura racional em pequenas palestras. E muitos estudantes foram se formando dentro do Carandiru, e até quadros, né? Outros estudantes providenciaram quadros para que os próprios detentos estudantes fossem divulgando aos seus familiares que lá compareciam para visitá-los. Essa foi uma outra etapa da minha evolução, e houve a chance e fui convidado a participar de programas de rádio na Rádio Tupi de São Paulo, a Super Rádio Tupi de São Paulo, onde continuei divulgando aquilo que eu estava adquirindo. Cheguei a produzir alguns programas, e como todas as religiões têm partículas da verdade, uma partícula que achei muito interessante foi de um livro da maçonaria chamado A Gazeta Maçônica. E nesse livro é falado sobre um estágio que o homem alcançaria, que é o estágio de racional superior. O estágio de racional superior. Achei muito interessante esse trabalho da maçonaria, porque muitos trechos da literatura batiam com a cultura racional. Inclusive o nome do livro é O Apocalipse Não Acontecerá. E com o tempo fui estudando e percebendo que Apocalipse quer dizer revelação, e não o que muitos imaginam que seja, destruição. E, continuando estudando, percebi que a cultura racional é o Apocalipse tão esperado, ou seja, a revelação de todos os mistérios. Não há mistério que não seja
no tempo certo, desvendado. Houve oportunidade também das viagens racionais, onde viajei para Uruguai, Paraguai, Argentina e outros estados dentro do Brasil e cidades de vários tipos, acompanhando a banda que procurava chamar o povo para a grande divulgação. Portanto, cultura racional é aquilo que eu buscava, mas não sabia onde estava. No terceiro milênio, fui percebendo que a solução dos problemas está dentro de cada um de nós. Ouvi até um relato no Carandiru, onde um estudante de cultura racional escreveu para o mestre Manuel, pedindo ajuda de advogado e de juízes, se preciso fosse, para julgar o problema dele. E o mestre respondeu: continue estudando, que você será o seu advogado e o seu juiz. E assim foi feito. Em pouco tempo, ele conseguiu escrever uma carta muito bem feita e atingiu as autoridades que conseguiram a libertação dele. Assim como esse caso, muitos outros estudantes de cultura racional surgiram, às vezes, de presídios, de detenções. Eu participei, inclusive, daquela época em que muitos foram chamados, como é dito pelo livro, e muitos se recusaram a conhecer a cultura racional. Então, naquela época, houve uma grande liquidação de 111 detentos que foram liquidados no Carandiru. Tudo isso impressionou a muita gente, mas a mim já não impressionava mais, porque eu já estava percebendo como a natureza funcionava. E assim, este é um relato sobre cultura racional, sobre a minha iniciação na cultura racional. Hoje sei que não se trata de religião, nem de ciência, nem de filosofia, nem seita, nem tampouco espiritismo. Na verdade, toda a raça humana participa da parte espiritual, cuja sede é o coração. E no terceiro milênio, desenvolvendo o raciocínio, vamos desenvolver a glândula pineal ou epífise, que é justamente a glândula da razão, do juízo final. Então, o verdadeiro juízo final é em vida, e não depois da morte, como foi anunciado. Portanto, meus amigos, conheçam cultura racional, porque é a cultura da racionalização dos povos. Não veio para disputar com religiões, nem com ciência, nem com filosofia, e sim para trabalhar para a racionalização, colocar em prática aquela racionalização que foi anunciada no passado por bíblicos, por sábios. Por isso, cultura racional é o que todos buscam e que está dentro de cada um de nós, justamente na glândula pineal. Salve a todos. Obrigado.